Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Que delícia que é estar aqui neste final de tarde, mais uma vez, todos nós unidos, reunidos aqui em nome de Jesus, para orarmos, para estudarmos, para ter este momento de olhar para nós, né? E isso é muito importante. Este momento que também pede um autoconhecimento, não é mesmo? Então, nós estamos aqui, nesse instante, buscando conhecer um pouco mais sobre essas lições de Jesus e buscando também estarmos aprendendo um pouco mais sobre nós, sobre o outro. E isso é muito importante, né? Então, nós vamos nesse momento rogar ao Pai que nos abençoe, nos auxilie, nos fortaleça, que todos nós sejamos envolvidos com muita luz, com muito amor, por este nosso querido Jesus. Ele que disse que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. Então Jesus chega de mansinho e fica conosco, né? Trazendo também aquela luz, aquela luminosidade, essa energia amorosa. E a gente vai respirando profundamente e sentindo essas vibrações de paz, de amor que tanto bem nos faz. Com certeza, ao final do nosso estudo de oração, estaremos todos bem melhores, mais equilibrados e harmonizados as nossas energias do que quando aqui chegamos. Então, sejam bem-vindos e que o Pai abençoe este momento em que estamos aqui reunidos para estudar. Então, vamos dar uma olhada no chat. Norminha, querida, boa noite, seja bem-vinda. Dona Vanusa, obrigada. Amém. Dona Vera, boa noite. Dona Maria Laura, Paulo, boa noite, sejam bem-vindos. Estela, querida, boa noite. Ricardo Grilo, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo de oração. Eu vou ler um trecho deste livro aqui, cujo nome é Busca e Acharás, autoria espiritual Emmanuel e André Luiz. É o que eu brinco que é aquele livro escrito a 4 mãos. Só que este capítulo de hoje, este texto, é o capítulo 6. O nome deste capítulo é Vitória. Autor espiritual André Luiz, o querido mentor também de Chico Xavier, né? Que nos deixou tantos livros maravilhosos como a coleção Nosso Lar. Bom, capítulo 6, Vitória. É curtíssima leitura, mas cada frase é um aprendizado. Dê uma olhada para vocês verem. Não adianta vencer sem melhorarmos. O lugar em que você vive é o seu campo de ação. Os inimigos a vencer estão em nós mesmos. Os outros são sempre o público que nos segue. O seu setor de engajamento é o próprio trabalho. Comandos e ordenanças, companheiros e inspetores são os parentes e amigos. As suas armas eficientes, das mais importantes: amor, humildade, conhecimento e paciência. Ordens a observar, trabalhar e servir. Programa diário: amar o próximo como a si mesmo. Sinal de promoção, o dever cumprido. Marca de vitória, alegria interior, com a bênção de Deus, que nenhuma palavra do mundo consegue traduzir. Não permita que o seu modo de falar se transforme em agressão. Se você está sob pressão de algum problema, recorde sempre que desespero e desânimo não oferecem amparo algum. Diante de problemas a solucionar, esclareça com serenidade, sem destacar
a perturbação. Então, olha que lição mais bonita, mais importante essa que nós estamos vendo hoje, né? Vitória. O que é vitória? Vitória, segundo o dicionário, é sair vencedor. É triunfar sobre o inimigo. O êxito, triunfo, né? Então, compreendam bem. Se eu quero decretar uma vitória, antes de decretar a vitória, eu venho de uma luta, concorda? Mas para eu decretar essa luta, eu preciso decretar qual é o inimigo. Sem conhecer o inimigo, você não reconhece a luta e não reconhece a vitória. Isso é um termo simbólico, tá, gente? De inimigo e luta. Então, é muito importante eu determinar para mim qual é a minha luta. Jung, psicanalista, ele dizia: onde estiver o nosso medo, ali tem que ser a nossa luta, para que a gente possa vencer esses medos. Nós temos inúmeras lutas diárias, só que nós precisamos trazê-las para a consciência, refletir e conseguirmos trabalhar exatamente aquilo que é necessário no momento que estamos vivendo. Recapitulando, eu preciso de definir a minha meta, a minha prioridade, o meu alvo. E só sabendo, no sentido macro, eu vou colocando os micros e cada micro uma pequena luta para atingir aquele alvo macro. Então, a vitória implica, antes de mais nada, em saber o que eu quero, o que eu preciso vencer. Né? Então, a frase de André Luiz aqui, quando ele começa, é muito importante, porque ele começa assim, ó. Não adianta vencer sem melhorarmos. Né? Só me deem um ok. Vocês estão escutando bem? Porque aqui apareceu um sinal no som. Tá tudo ok? Me falem no chat, por favor, se vocês estão me escutando bem. Não adianta vencer sem melhorarmos. O lugar em que você vive é o seu campo de ação. Obrigada, Vicente, que alegria! Você aqui. Obrigada, Ricardo, Estelinha e seu Antônio. Ok. Então, olha aqui. Não adianta vencer sem melhorarmos, né? Então, aqui já aparece uma das melhores lutas que nós temos que colocar. Uma das principais é aquela luta em que nós vencemos a nós mesmos. E o que é vencer a nós mesmos? Muita gente confunde isso com autoflagelo, né? Onde eu vou acabar comigo, eu vou me vencer, me castigando, sem me amar, seguindo, né, a vida dessa forma, sem me respeitar. Não. Isso não é você se vencer, isso é você se destruir. É diferente, tá? Então, quando eu chego e bato constantemente em mim, quando eu não reconheço o meu potencial, quando eu não reconheço as vitórias que eu já obtive, quando eu não creio na minha força para as lutas que vão vir a seguir, eu não estou me vencendo, eu estou me destruindo. Vencer a mim é me colocar, primeiramente, todos os adereços necessários para que eu possa ir verdadeiramente à luta. Né? Então, vocês se lembram antigamente, quando usava aquelas espadas, aquelas lanças, como que era a armadura? Né? Toda de aço, de ferro, dos soldados que iam ali lutar para defender o seu país. Hoje não precisa mais disso. Por quê? Não se usa mais aquelas espadas e lanças. É diferente.
Então, hoje tem um colete salva-vidas porque é projétil de uma arma. É um capacete que te protege também, correto? Então, a nossa roupagem, a nossa proteção muda de acordo com os objetos que eu vou ter que enfrentar nessa luta. Com essa primeira frase de André Luiz aqui, não adianta vencer sem melhorarmos. O lugar em que você vive é o seu campo de ação. Os inimigos a vencer estão em nós mesmos. Nos sugere o quê? Nos sugere a superação das nossas dificuldades internas. Nos sugere uma luta contra aquilo que está verdadeiramente nos aniquilando. E quando Jesus falou, eu não vim trazer a paz, mas trazer a espada, ele queria dizer exatamente essa espada de cortar pela raiz, né? Esses males que nós trazemos a tantas e tantas encarnações. A nossa baixa autoestima, a nossa ansiedade excessiva, a nossa culpa, que não nos permite nos enxergar como vencedores, o nosso medo, o medo do outro, o medo do agora, o medo do amanhã. Então, Jesus traria a espada do amor, porque é este amor que vai nos auxiliar a superar todas as trevas que existem dentro de nós. E quando eu me ilumino e passo a ser um facho de luz, eu posso ajudar os outros a encontrarem a sua luz também. Porque eu ilumino a minha convivência com os demais. Quem é que gosta de ser maltratado em sã consciência? Porque o doente gosta de ser maltratado, né? Nós gostamos de sermos respeitados, né? Nós gostamos de um tom de voz que não nos agrida. Nós gostamos da lembrança do nosso nome para comemorar um aniversário, um casamento, sei lá. Então, nós estamos sempre gostando da convivência harmônica com o outro. E como exigir do outro se nós não tivermos exatamente essa atitude, essa escolha nas nossas vidas? Existem consciências que, inúmeras vezes, nas vidas passadas, realizaram muitas maldades, muitos atos maldosos. Só que com o esquecimento durante a nossa encarnação, a gente não se lembra. Mas a gente carrega conosco aquele fardo de uma culpa imensa. Então, inúmeras vezes, nós não nos permitimos sermos felizes, ou termos sucesso, ou ganharmos um salário digno, ou termos um relacionamento sem ser abusivo, porque nós nos culpamos no nível inconsciente profundo e achamos que somos maus e que não merecemos isso. E não foi nada disso que Jesus veio ensinar. Ele sempre lutou para que nós construíssemos a nossa felicidade. Jesus veio aqui à Terra para que nós saíssemos vitoriosos dessa nossa experiência terráquea. E quem são os nossos outros inimigos? Muitas vezes são aqueles que são espelhos de quem nós somos. Então, às vezes, a gente se incomoda com o outro porque o outro somos nós. E a gente se enxerga naquele outro que está incomodando. Principalmente quando a gente não consegue trabalhar isso que a gente não aceita. Mas nós precisamos de aceitar o fato de que nós já adquirimos inúmeras qualidades, inúmeras pequenas vitórias ao longo dessa trajetória de encarnação. Então, nós precisamos de aceitar quem nós somos hoje, ou melhor, quem ainda somos, com erros que não gostaríamos de ter mais,
mas que ainda temos. Com qualidades que queríamos muito ter adquirido, mas ainda não temos. Porque estes erros dependem ainda de mais vidas e mais experiência para nós podermos zerar. Quando eu fico frustrado comigo por ainda perceber esses erros em mim e chateado, se eu tenho amor, eu me incentivo. Calma, Bia. Né? É só uma encarnação. Você vem plantando muitas encarnações, como acha que uma só vai resolver? Olha o tanto que você já melhorou. Olha o tanto que você consegue fazer isso, isso e isso aqui. Ótimo. Não é para acomodar, é para fortalecer e seguir adiante. Né? Ah, você ainda não sabe ter esse nível de paciência, mas vai aprender. Né? Você não bateu em ninguém nessa vida por impaciência, não matou ninguém, não desrespeitou, não foi expulsa por falta de educação. Então já melhorou, você já fez isso tudo em outra vida. Então já é uma vitória pequena, mas é uma das muitas vitórias que vão esperar se a gente permanecer nessa estrada. Porque o que acontece algumas vezes é a desistência da viagem. Não é que eu vou me matar, não é isso. É desistir de melhorar por não reconhecer o quanto já melhorou. É desistir de seguir adiante por não reconhecer o quanto deste caminho já foi percorrido. Então, nós temos que ter o nosso autoconhecimento muito bem visto para a gente saber do nosso esforço e do quanto que hoje nós estamos melhores do que éramos nas outras vidas nossas. Hoje eu sou uma pessoa muito melhor do que eu era 20 anos atrás. Eu reconheço isso e agradeço. Mas daqui a 10 anos eu quero ser muito melhor do que alguém que eu sou hoje, né? Este alguém que eu sou hoje. Então, a gente não pode ter medo de ser feliz. A gente tem que se achar merecedor dessa felicidade. Hoje eu conversava com um amigo, né? Que a Lois Rey, ela manda, a gente quando chega um boleto, uma conta de água ou luz, ela manda a gente olhar para aquele boleto e agradecer ao universo aquele boleto. E agradecer, obrigada, Senhor. Eu recebo com amor este boleto. E vou me capacitar e vou conseguir pagar este boleto. É agradecer. Nossa, chegou um boleto, R$ 200 de água. Eu agradeço a água, onde tanta gente não tem água para beber, ou para tomar banho, lavar, né? Pia, louça. Eu agradeço a água que eu tenho. Eu agradeço ter saúde para poder trabalhar para pagar aquela água. Então eu jogo energia de gratidão. E eu agradeço a toda essa centenas e centenas de pessoas que trabalharam desde a saída daquela água do rio até chegar na torneira da minha casa, filtrada para eu beber, gelada ainda, hein? Porque a gente, quando era criança, tinha um tal de colocar água na garrafa da geladeira, né? Sem o filtro que gela. Então, criança nada, até bem pouco tempo, né? Mas hoje a gente pode ter um filtro com água que sai geladinho. Gente, isso é maravilhoso, uma das invenções maravilhosas. Quando você estava com aquela sede, abria a geladeira e pegar aquela garrafa d'água de plástico, né, de tampinha, e vai, vou tomar água bem geladinha, cadê a água? Pegava a segunda garrafa vazia, a terceira garrafa. Já passaram por essa raiva? Aí, as pessoas tinham tomado e não tinham colocado a água para gelar novamente, né? Era sempre motivo de briga em casa. Então, nós já melhoramos. E quando a gente melhora, a tecnologia melhora, as nossas condições melhoram. Eu lembro, papai, os primeiros carros do papai eram Fusca, né? E a gente era pequenininho. E eu lembro que a gente, às vezes, ia deitado no banco de trás. Gente, como que era bom ir deitado no banco do carro, né, escutando as histórias. E ali eu ficava de olhinho fechado, escutando a conversa de pai e mãe.
até que começava a chover. Porque aí tinha que fechar o vidro do Fusca e não tinha ar-condicionado, né? E aí tinha aquele vidrinho pequeno da frente que cortava o vento, né? O quebra-vento. Aí você abria um pouquinho, mas a água começava a entrar, encharcava dentro, tinha que fechar, ficava enfumaçado, aí tinha que abrir, aí deixava, né? E o porta-malas, gente? O porta-malas cabia tudo para a gente ficar uma semana na casa de uma tia, lá naquele porta-malas do Fusca. Hoje a gente olha aquele porta-malas imenso e a gente ainda acha que não dá as coisas da gente, não é mesmo? Então, são coisas que a gente vivencia e que a gente vence. Hoje nós temos um carro com ar-condicionado, hoje nós temos avião, né? Hoje nós temos o ônibus que tem ar-condicionado com aguinha, o ônibus leito, que delícia, né? Então, tudo vem nessa vida para promover a nossa felicidade, e isso é muito bom. Mas eu estou aqui divagando nas histórias, né? Porque a gente precisa de pensar sobre essa questão da vitória. Só vai atingir a vitória quem tem maturidade para suportar a caminhada. A vitória é feita de inúmeras pequenas vitórias, a grande vitória, né? Cada caminhada é uma conquista. Por isso que a gente não pode desistir nunca. Por isso que aqui no Estudo de Oração nós estamos juntinhos aqui para um fortalecer o outro. Não tem ninguém santo, não. Mas tem todo mundo com muita boa vontade, né? De superar, de vencer, de ajudar e de ser ajudado, né? Então, eu, por exemplo, estou aqui falando com vocês, estou estudando. A lição primeiro chega mais perto. Olha aqui a distância aqui, ó. Da boca para o ouvido, pertinho. Então, eu sou a primeira que preciso de escutar essas lições. E escuto com gratidão, né? Bom, aí a gente pensa, né, na questão da maturidade. O que é a maturidade? A maturidade é assim, imaginem que tem uma estrada, já que hoje a gente está falando só de estrada, né, de Fusca e tudo mais. Tem uma estrada, aí tem uma grande ponte, digamos assim, ponte Rio-Niterói, aquela ponte bem grande, né? De um lado tem a infância, do outro lado o adulto, né? Como se de um lado fosse o meu eu ainda mais ignorante, e do outro lado da ponte, o meu eu mais sábio, a minha maturidade espiritual, emocional, né? E aí nós estamos ali naquela ponte. E nós temos a opção de escolher a imaturidade como resposta da vida ou a parte adulta. Quem é o maduro emocionalmente? A pessoa que é mais madura emocionalmente, ela tem menos ansiedade, ela tem menos medo, ela enfrenta melhor as situações, porque ao invés de desesperar, ela pensa nas soluções que podem ajudar naquele momento, né? Então, é aquele caso da gente perceber nessa ponte, a hora que acontece algo, para onde que eu vou correr? Porque a criança corre para onde? Para o choro, para a briga, para a raiva e para a reação. Então, ela pede o chocolate, você fala, tem que dividir com seu irmão. Dá metade, ela pá, te dá um tabefe na mão, né? E chora, abre o bocão, dá birra. Esse é o imaturo, que não aceita nem o problema e nem a solução do problema, né? O adulto o que faz? Ah, obrigada. Ou você não pode deixar, não quero não. Hoje eu estou sem vontade, pode estar, né? Então a gente pode aceitar, ou a gente pode oferecer uma outra solução. E a gente não está ali para competir com o outro. A gente está para ficar em paz, em harmonia, em alegria, né? Então tem uma história que eu achei muito bonita, vocês já devem ver, porque não é fácil a gente se superar. E não é fácil a gente superar o meio que a gente está. Porque André Luiz fala que nós temos que trabalhar e servir. E o sinal de promoção é o dever cumprido. E a marca da vitória. Escutem bem o que André Luiz fala que seja a marca da vitória. A
alegria interior, com bênção de Deus, que nenhuma palavra do mundo consegue traduzir. Não sei se vocês conhecem a história da Lizzie Velasquez. Alguém aqui já ouviu falar? Lizzie Velasquez, ela é uma mulher que ela foi considerada a mulher mais feia do mundo. Alguém tirou uma foto dela e viralizou na internet. E aí veio um bullying de um tamanho terrível. O que a Lizzie Velasquez tem? Ela ainda é encarnada, tá? Ela tem uma doença genética que impede o ganho de gordura corporal. É o oposto do meu problema. Né? Tem pessoas que ganham a gordura corporal assim fácil. A Lizzie Velasquez não. Essa doença dela impede o ganho de gordura corporal. Então, ela pesa em média 30 quilos, uma mulher adulta pesando 30 quilos. Então, ela é basicamente pele e osso. Então, os traços dela ficam todos muito proeminentes, né? E o que aconteceu? Por conta dessa doença, que é uma doença rara, desconhecida, que eles não souberam explicar. Além dela ficar magérrima, como se fosse assim, uma pessoa anoréxica, mais até, né? Ela perdeu um olho, ficou cega de um olho, e a imunidade dela é baixíssima, sabe? Então, houve essa foto e todo mundo fazendo chacota da coitadinha da Lizzie Velasquez, que era doente, né? E aí, o que ela fez? Ela é uma mulher doente, que aparentemente assusta, né? Porque a aparência dela é completamente diferente, mas ela tem dentro dela uma força, um otimismo, que fizeram com que ela fosse enfrentar esse bullying. Lembra que eu comecei falando para vocês que para sair vencedor, eu tenho que definir qual a luta que eu tenho que travar e quem é meu inimigo? Quem vocês acham que foi o primeiro inimigo da Lizzie Velasquez que ela teve que vencer? Ela. Porque ela teve que buscar dentro dela qualidades, força, condições outras para ela estar forte. Aí ela saiu vitoriosa e se achando merecedora de construir a felicidade dela. Foi a primeira pequena vitória. Mas qual era a grande luta dela? Eram essas pessoas desrespeitosas, né? Perversas, que fizeram isso com ela. E o que ela pensou? Se fizeram isso comigo, podem fazer com outras pessoas. Então ela usou toda a sua garra, a sua força, o seu otimismo, e ela foi atrás de lutar contra esses ataques de bullying pela internet. E ela começou uma campanha maravilhosa contra o cyberbullying, que é o bullying da internet. Então, isso é superação. Isso é a maior das vitórias. Porque eu tenho que aceitar algo em mim, tenho que me fortalecer, colocar um alvo externo, que é a minha outra luta, e fortalecida para dar conta da luta, eu atacar esse alvo. Como que ela atacou? Ela foi desrespeitosa? Não. Ela pegou as pessoas, expôs as pessoas? Não. Ela foi madura. Então, naquela ponte entre a infância e o adulto, emocional e espiritual, ela foi muito madura. Claro que ela sofreu. Claro que é difícil. Mas ela venceu, inclusive, o próprio orgulho dela. Porque quando isso acontece normalmente, a pessoa se encolhe e entra no processo de timidez e de não mostrar mais a cara para os outros. Né? A gente vê muito isso, pessoas que sofrem bullying ficam tristes, deprimidas, envergonhadas e se escondem.
Lise fez o contrário, mostrou a cara, sabe? E ela foi muito adulta, porque ela superou o medo, superou a não aceitação, superou tudo, para poder lutar contra esse cyberbullying, né? Então, olha que vitória maravilhosa. E aí, nós temos que lembrar de construir em nós essa maturidade que é fantástica, porque só sendo maduros é que nós conseguiremos, como André Luiz fala, a marca da vitória, que é a alegria interior. E é uma alegria que ninguém consegue descrever. Às vezes, o máximo que faz é a gente perguntar: nossa, você viu o passarinho verde ou azul? Né? A gente tinha essa coisa em Minas. Mas é mais do que eu ver um passarinho azul. Eu acho que essa alegria da vitória seria como a gente vê uma fênix se renovar das cinzas. Ficar olhando e a fênix surgindo, né? Porque é muito especial. Então, é muito importante essa fala de André Luiz aqui no final. Olha aqui. Se você está sob pressão de algum problema, recorde que desespero e desânimo não oferecem amparo algum. Se Liz tivesse se desesperado ou desanimado, não ia ter vencido. Se nós desesperarmos ou desanimarmos na pandemia, em relação ao trabalho, em relação a qualquer coisa, nós não vamos conseguir resultado algum. Quando a gente se desespera e desanima, onde que a gente está na ponte? Do lado infantil. Nós ainda somos crianças, todos nós, da Terra. Nós ainda estamos no mundo de provas e expiações. Somos todos crianças espirituais. Mas aí que entra o autoconhecimento, a importância da gente fazer o quê? Ops, estou sendo infantil. Espera lá, eu tenho que escolher conseguir ser mais maduro. Isso é importante. É a gente conseguir lutar, a gente conseguir vencer. E lembrar que o importante é viver e não ter a vergonha de ser feliz. Né? Porque a minha felicidade é uma, a sua é outra, do outro é outra. Isso nós temos que respeitar. Né? Tem gente que é feliz com muito pouco e tem gente que ainda não aprendeu que a felicidade encontra-se na alegria de viver as coisas simples do dia a dia. É o cheiro da grama molhada, né? É o ambiente da paz. De repente, são tantas coisas maravilhosas, como abrir os olhos e enxergar, como pensar que nós tivemos esse dia de hoje de presente, como agradecer, né? Então, se eu estou com uma dificuldade, vamos supor, financeira, eu preciso agradecer toda a ajuda que eu estou tendo. Se eu estou com uma dificuldade no trabalho, eu preciso agradecer os colegas que me ajudam a resolver isso. Se eu estou com uma dificuldade em família, com uma pessoa difícil, eu tenho que lembrar que tem outras dezenas de pessoas dessa mesma família que me ajudam e que não são empecilhos na minha vida. Se eu estou com uma dificuldade com o meu carro, eu tenho que lembrar que já me serviu tanto esse carro. Eu não tenho que sair chutando o pneu do carro porque a bateria acabou. Né? Eu não tenho que descontar na coitada do telemarketing porque eu estou impaciente com uma dorzinha aqui e a coitada vai escutar meu mau humor. Não. Vamos vencer, vamos ser vitoriosos. Parece clichê falar, mas é a vitória com Cristo. Sigamos adiante. Deu até uma piscada na luz, vocês viram? Pois é. Então é lembrar disso, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar, né? Então é isso que é a vida. Vamos fazer a nossa prece de hoje. Jesus, mestre amado, querido irmão,
querido farol que ilumina as nossas vidas. Obrigada, Jesus, por toda a luz que o Senhor derrama sobre nós. Obrigada pela paciência, pela ternura. Obrigada, Jesus, por todo o bem que o Senhor sempre promove nas nossas vidas. Obrigada por jamais ter desistido de nós, por ter nos ajudado desde que fomos criados e estar conosco de hoje para sempre. Obrigada, Mestre. Ensina-nos, querido amigo, a sermos pacientes, amorosos, humildes. Ensina-nos a nos aceitarmos como ainda somos. Auxilia-nos a sermos quem ainda queremos ser. Ajuda, Jesus, os nossos irmãos desvalidos, que agora choram de fome, de dor, de frio, que sofrem com calor. Ajuda, Jesus, os órfãos, mas ajuda aqueles que perderam seus filhos, seus familiares, seus amigos. Ajuda, Jesus, aqueles que têm sede de ler, escrever e aprender. Ajuda, Jesus, aqueles que lutam comprando o giz do próprio salário para levar os ensinamentos onde não tem recursos. Ajuda os países que precisam ser irmãos, Jesus. Mas ajude os familiares que precisam resgatar a união. E vamos assim, querido Mestre, nos fortalecendo e vamos vencendo. Já vencemos muito, mas temos muito a vencer. E nós queremos agradecer neste momento o nosso Pai Deus, que ilumina e abençoa todos os nossos lares. Queremos agradecer, Jesus, a presença amiga, o abraço amigo de todos nós aqui reunidos em teu nome, estendendo aos nossos pais, aos nossos familiares encarnados ou desencarnados, aos nossos amigos encarnados ou desencarnados. Obrigada, Mãe Santíssima, por acolher a todos nós, todos que partiram antes de nós. Obrigada por este carinho maternal, por este ombro amigo que podemos chorar, repousar e fortalecer. Obrigada aos mentores que aqui estão, aqueles mentores que nos servem de guia. Obrigada a esses livros maravilhosos, a essas pessoas maravilhosas que estão aqui reunidas, doando a sua melhor energia para serem transmutadas em medicamentos e levados àqueles enfermos do corpo, da mente e da alma. Assim, Mestre querido, nós vos pedimos as suas bênçãos luminosas e que o Senhor possa estar conosco hoje e sempre. Com esta prece, nós finalizamos o nosso momento de estudo e oração, dizendo: graças a Deus, graças a Jesus, graças à Mãe Santíssima, que assim seja. Pois bem, amigos, finalizamos o nosso estudo. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada por aqueles que deram like, gostaram do estudo. Obrigada por aqueles que divulgam o nosso canal, que a gente possa, encontrar outros corações que querem orar, estudar como nós. Obrigada por estarem sempre juntos nestes quase 2 anos de estudo e oração. Que Deus abençoe a todos nós, tenhamos uma noite maravilhosa e que a nossa quarta-feira seja maravilhosa também. Amanhã, quarta, o nosso estudo de oração será às 20 horas. Espero você aqui. Até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Boa noite, amigos.